Nós, com alegria, hoje à noite, recebemos o pastor Lamarck. O pastor Lamarck serviu ao Senhor por 7 anos na Igreja Batista em Sorocaba, por mais 12 na primeira Igreja Batista em Ribeirão Preto. E há 3 anos e meio serve o Senhor ali na primeira Igreja Batista de Mauá. Ele está aqui hoje à noite com a sua esposa Raquel, que está casado com ele, o acompanha há 22 anos, com quem tem 2 filhos, o André, o Alex. E acredito que o irmão Fortunato também está acompanhando o pastor. O irmão Fortunato é da nossa cidade de Tupã. E ele voltou e trouxe o pastor para passar férias aqui em Tupã, estância turística, conhecer o calor tupaense, passar uma semana, nas cachoeiras da nossa região. Mas o que Deus presenteou o pastor em estar conosco aqui nessa noite. Nós somos felizes por estar com o pastor Lamarck. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos orar pelo pastor. Que seja a voz do Senhor falando aos nossos corações nessa noite. Senhor nosso Deus, mais uma vez invocamos o Teu nome. Rogamos que nesse momento o Espírito Santo coloque no coração do seu servo as suas palavras. Que Ele quebrante o nosso coração. Que Ele quebre as barreiras culturais. Que Ele quebre as barreiras pessoais. Que aqueles que aqui vieram essa noite apenas para assistir uma apresentação, para fazer um momento social, que eles saiam daqui impactados pela mensagem do Evangelho. Que aqueles que buscam consolo encontrem. Aqueles que necessitam da esperança, achem essa esperança e encontrem em Cristo. Mas acima de tudo, Senhor, que os perdidos, aqueles aqui nesta noite que estão longe do Senhor, possam ser alcançados pelo Evangelho da graça de Cristo hoje. Que Teu Espírito Santo faça essa obra perfeita e completa em nós. Amém e amém. Amém. Obrigado. Gente querida, boa noite. Bom estar com vocês, viu? Nessa cidade que eu imaginava muito quente. Mas tivemos uma semana fria, muito fria, mas muito boa. Graças a Deus, foi uma semana de férias abençoadora aqui nesta acolhedora cidade de Tupã, viu? Eu sempre tive a oportunidade de vir a Varpa. A última vez eu estive o ano passado falando em um encontro de família ali no acampamento, mas nunca havia entrado na cidade de Tupã. E o meu amigo Fortunato, que está ali, ele e a esposa Terezinha, e o César e a Djanira, são ex-ovelhas lá de Ribeirão Preto. Eles me ligaram falando: pastor, nós vamos descansar em Tupã. E Tupã é uma cidade gostosa para se descansar. E é quente. Falei: vamos embora. Vamos embora. E o frio veio junto, gente. Mas foi bom, viu? Foi uma agenda cheia. Para vocês terem uma ideia, até o Apache do Oeste eu fui ver. Viu? Foi muito bom, graças a Deus por isso, tá? Fortunato, Terezinha, fiquem em pé, Fortunato, Terezinha, César, Djanira, os filhos, são lá de Ribeirão Preto, irmãos, ex-ovelhas queridas, tá? Que estão aí nos acompanhando. Pode sentar. E a minha família é aquela ali, eu queria que projetasse, também está aí, a Raquel. Fica em pé, Raquel, os meninos, o Alex, o André Vitor, tá? 2 garotos que nasceram lá em Ribeirão Preto, e a minha esposa nasceu na cidade de Sorocaba, e lá nós nos casamos, aonde eu comecei o meu ministério. Quero agradecer a Deus a vida de vocês, pois já há muito tempo eu tenho ouvido falar do ministério e do trabalho que vocês têm realizado nesta cidade. Parabéns, igreja. Parabéns ao pastor Silas. Muito fácil de se gostar do pastor que vocês têm. Muito fácil. Um homem de visão, um empreendedor, e um homem que Deus tem usado, irmãos, para marcar não só a história dessa cidade, mas os irmãos têm sido referência no nosso estado de São Paulo. Vocês não imaginam como.
quando se fala em Tupã, o impacto que vocês causam na vida daqueles que estão distantes, viu? Parabéns, fui muito bem acolhido desde a terça-feira, quando fui ali ao antigo templo visitá-los, estava tendo um encontro de liderança, foi muito bem, pastor Zeca, pastor Renato, a liderança, obrigado, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 28. Abra a sua Bíblia, se ela está na sua máquina, acesse ela. Você que também está em casa neste momento, ouvindo a palavra de Deus, eu gostaria que você também pudesse estar atento àquilo que Deus também quer falar ao seu coração e também falar à sua vida. Vamos ficar em pé, igreja querida? Vamos ficar em pé, mais uma vez, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Que bom, fiquei impressionado com o projeto de discipulado, viu gente? Eu sou filho de alguém que investiu na minha vida. Discipulado faz bem para a saúde, já disse Jesus há 2000 anos atrás. Parabéns, viu? Lamentações capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 28, coisas que aprendemos no silêncio. A palavra de Deus aqui escrita, ela diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Coisas que aprendemos no silêncio. Vamos repetir juntos? Coisas. Vamos orar. Pai Santo, este povo que está diante da tua palavra é o teu povo. E é o teu Espírito que está aqui neste lugar. E é a tua palavra que está aberta. E nós pedimos apenas mais uma vez neste ambiente o milagre de perceber a tua voz. De ouvir o Senhor falando de um modo pessoal a cada um de nós, conforme as necessidades que nós temos e entramos aqui nesta noite. Oramos para que seja assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos queridos, assentai-vos. Meus queridos irmãos e meus amigos, nós vivemos no meio de uma geração que tem muita dificuldade de viver em silêncio, de viver sozinho. Nós vivemos no meio de uma geração onde nós estamos conectados o tempo inteiro. Nós estamos sempre ligados a alguém, ligados a alguma coisa, a uma situação. Talvez você mesmo esteja aqui nesta noite acompanhando alguma coisa que você precisa acompanhar e que demande o seu tempo e que você precisa fazer isso neste momento. Nós vivemos no meio de uma geração onde a tecnologia, ela nos aproxima de gente que está longe de nós. Mas ao mesmo tempo ela nos distancia daqueles que estão perto, ao lado. É uma geração
com uma dificuldade enorme da introspecção, de olhar para dentro de si, de se perceber, de se enxergar. E esse texto que nós acabamos de ler, de Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao verso de número 28, é um texto que mostra Jeremias aprendendo em meio a um contexto de angústia e de solidão. O profeta Jeremias, irmãos, é um dos profetas do Antigo Testamento que Deus chamou e vocacionou quando ele ainda estava no útero da sua mãe. Olha que preciosidade, me acompanhe. Quando aquela vida ainda está ali, Deus já tem para Jeremias um propósito. Deus já tem para Jeremias uma razão de ser. Deus chama Jeremias, e ele diz assim no capítulo 1 de Jeremias, versículo 2 e 5, Jeremias diz assim, olha, antes de formar-se no ventre, eu te conheci, e antes de sair da madre, eu te santifiquei, eu te constituí como profeta entre as nações. O que nós aprendemos com Jeremias, através desse texto, é que Deus tem um propósito para a vida dos seres humanos. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por uma razão qualquer, não. É porque Deus tem algo para a sua vida. Deus tem um objetivo, uma razão de ser. E quando Deus falou para Jeremias, dizendo, Jeremias, olha, você é um escolhido meu, você é um profeta que eu o chamei para pregar às nações, para ir a todos os lugares. Jeremias, irmãos, diante de Deus, ele percebe a sua limitação. Diante de Deus, ele percebe a sua realidade. E aí então no capítulo 1 de Jeremias, no versículo 6, ele diante do chamado de Deus, ele diz assim, ai soberano, Senhor Yahvé, eis que realmente eu nem sei falar, pois sou apenas um menino. Este é o Jeremias. Jeremias, irmãos, ele tem uma particularidade. Ele é conhecido como sendo o profeta chorão. Mas Jeremias tem uma particularidade não de chorar, mas sim de se sensibilizar com Deus e com o povo que Deus havia colocado à sua volta. Com a miséria, com o pecado do povo. E Jeremias está vivendo num contexto de dor, Jeremias está vivendo num contexto de abandono, onde o povo está vivendo as suas dores, há um período enorme de silêncio entre a nação, o povo está no exílio, o povo está abandonado, e Deus está usando Jeremias para falar ao povo em meio a uma situação de desolação. Mas há um silêncio. E Jeremias percebe esse silêncio. Há dores, há lágrimas, há sofrimento, há abandono, há imoralidade, há corrupção, há situação constrangedora no meio das famílias de Israel. E Jeremias percebe esse silêncio de Deus em meio às dores que o povo está sentindo. E aí, quando a gente olha para a experiência de Jeremias, que convive com esse silêncio de Deus, a gente passa a aprender como é que eu e você podemos sobreviver em meio aos silêncios de Deus que eu e você também experimentamos.
Às vezes nós também enfrentamos situações assim, nós choramos, nós oramos e a resposta não vem do jeito que nós imaginávamos. Nós vivemos uma situação de busca intensa, achando que as coisas vão se resolver, que as coisas vão se ajustar, e muitas vezes as coisas não caminham como poderiam caminhar. E o que é que nós aprendemos nesta hora? O que é que nós podemos aprender em meio ao silêncio da vida, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós buscamos a face de Deus e as coisas não acontecem? Primeira coisa que eu gostaria que você guardasse e olhasse na sua Bíblia. Primeira coisa, está no versículo 21. Sabe o que é que nós aprendemos? Em meio ao silêncio, nós aprendemos que a esperança é fruto de uma mente que está firmada em Deus. É isso que nós aprendemos. No meio do silêncio de Deus, você pode dizer, não, Deus me abandonou. No meio do silêncio, você pode encher a sua mente de coisas negativas. Você pode achar que Deus não se importa mais com você. Você pode achar que não vale mais apenas ir na igreja, que não vale mais apenas ler a Bíblia, que não vale mais apenas ir ao discipulado, que não vale mais apenas gastar um tempo de oração, mas Jeremias tem uma perspectiva diferente daquilo que eu e você podemos imaginar. Jeremias, no versículo 21, ele diz o seguinte, olha, em meio a este silêncio que eu estou percebendo e vivenciando, eu quero trazer na minha memória não coisas negativas. Eu quero trazer na minha memória não aquilo que muitas vezes vai me jogar para baixo, mas eu quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. E aí nós perguntamos para Jeremias, Jeremias, o que é que dá esperança para você? Ele diz, eu me lembro da maneira que Deus sempre nos tratou ao longo da história. E quando você lembra da maneira com que Deus agiu no passado, da maneira com que Deus cuidou dos seus servos, da maneira em que Deus levantou providências, da maneira em que Deus atuou de maneira tão milagrosa, meus queridos irmãos, a nossa mente, o nosso coração se enche de esperança. Toma cuidado, meu querido irmão, meu querido amigo. Quando muitas vezes, diante das dores, dos silêncios, da solidão, você acaba enchendo a sua mente com coisas que são pejorativas e te jogam para baixo. Faça como Jeremias. Ele diz, olha, eu vou colocar na minha mente aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a porção da palavra de Deus. O que me dá esperança é um versículo que eu guardo e eu carrego aquele versículo durante o dia. O que me dá esperança é uma oração onde eu posso estar na presença de Deus, onde eu descanso a minha alma na presença do Pai. O que me dá esperança é ver como Deus cuidou dos seus profetas, dos seus servos, como Deus cuidou de Daniel, como Deus cuidou de José, como Deus cuidou daquela viúva lá no Antigo Testamento, como Deus cuidou de pessoas que Ele ama, como me dá esperança essas coisas. Então toma cuidado com a sua mente. A nossa mente, diz Paulo, ela deve estar cativa em Deus. Isso não tem nada a ver, gente, com pensamento positivo. Isso não tem nada a ver com yoga. Isso tem a ver com uma mente que é cativa na palavra de Deus.
Isso me dá esperança. Então, como é que eu lido? O que eu aprendo no meio do silêncio? Primeira coisa, eu aprendo que a esperança é fruto de uma mente que está atrelada a Deus. Amém, igreja? Segunda coisa que eu gostaria de te mostrar nessa noite. O que é que nós aprendemos em meio ao silêncio da vida? Nós aprendemos que as misericórdias do Senhor se renovam diariamente sobre as nossas vidas. Versículo 22 e 23 da sua Bíblia, Jeremias diz assim: olha, as misericórdias do Senhor, elas não se secam. Essa é a ideia que o texto bíblico está dizendo, é uma fonte inesgotável. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias de Deus é uma fonte que está sempre jorrando graça sobre a nossa vida. Então imagine você o quadro, tente me acompanhar um pouco. Um profeta que está vivendo o silêncio de Deus, em meio às dores da nação, em meio à situação que está atormentando a vida do povo. Um profeta que está buscando respostas em Deus para as coisas que ele tenta falar à nação. Como é que ele vai viver? Como é que ele vai sobreviver? Ele diz: eu sei como sobreviver. Eu vou sobreviver me apegando às misericórdias do Senhor. Eu vou sobreviver guardando na minha mente que eu tenho um Deus misericordioso. Não é um Deus qualquer, mas é um Deus que, quando olha para as nossas vidas, Ele não está apenas olhando para as nossas aparências, mas Ele está olhando para a essência da nossa alma, e Ele sabe aquilo que está dentro de você nesse instante. Ele sabe da sua dor, Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe das noites mal dormidas. Ele sabe de coisas que têm perturbado o seu coração, Ele sabe. E o desejo dEle é que você atravesse estes momentos olhando para Ele e aprendendo que Ele é misericordioso. Ele é cheio de graça. Ele é cheio de verdade, Ele é cheio de vida. E Jeremias diz mais: a sua fidelidade é grandiosa, é infinita. E você sabe por quê? Não é por causa de mim nem de você. É porque, segundo o apóstolo Paulo, ele não pode negar a si mesmo. Então, se eu e você formos infiéis, Paulo diz, ele vai permanecer fiel. Ele vai permanecer misericordioso. Ele vai permanecer com a sua graça sobre você. Ele vai permanecer sobre você, cuidando, olhando como Ele sabe olhar aqueles a quem Ele ama. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas, e as suas misericórdias renovam-se a cada manhã. A cada manhã, gente. Certa vez eu ouvi um pastor fazendo a seguinte pergunta: vocês sabem por que Deus não nos dá toda a sua misericórdia numa manhã só? É porque nós acabaríamos com ela em alguns minutos. Por isso é que ela precisa ser renovada. E todo dia, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo visitante que está aqui nessa noite, todo dia tem misericórdia nova de Deus sobre a sua vida.
Você pode não ver, você pode não enxergar. Talvez você diga: pastor, eu não sinto, mas a palavra de Deus diz que a misericórdia dele está sobre você. É assim que você atravessa o vale das lágrimas. É assim que você atravessa o silêncio, a solidão. É assim que você atravessa essa situação que você está vivendo. É aprendendo que as misericórdias de Deus renovam-se sobre as nossas vidas a cada manhã. Terceira coisa que eu queria te mostrar nessa noite, o que é que nós podemos aprender no silêncio. Versículo 24 e 25 na sua Bíblia, dá uma olhada. No silêncio nós descobrimos a preciosidade de Deus para a nossa alma. Jeremias diz assim: a minha porção, a minha herança é o Senhor. Eu não tenho outra herança, eu não tenho outra porção. A minha herança não é o meu trabalho. A minha herança não é a minha profissão. A minha herança não é o meu comércio, não é as minhas finanças. Não é os recursos que eu tenho, não é minha casa. A minha herança, gente, não é a minha saúde. Jeremias diz: a minha herança é o Senhor, diz a minha alma. É uma conversa que ele tem consigo mesmo. É uma conversa onde ele abre o coração e ele começa a conversar com ele mesmo, fazendo algumas afirmações que são verdadeiras e que ele havia aprendido com Deus. E aí ele chega a uma conclusão, portanto. Eu quero concluir dizendo: porque a minha porção é o Senhor, porque a minha herança é o Senhor, eu vou esperar nele. Você tem esperado em quem? Quem é a sua esperança? Você tem buscado o que para resolver os seus problemas? Você, meu amigo que está aqui nessa noite, será que você está buscando os horóscopos? Será que você tem buscado homens, pessoas, para tentar dar respostas para a sua vida? Jeremias está dizendo que a melhor solução para a vida de alguém é a pessoa de Deus. Ele diz assim: portanto eu vou esperar no Senhor, porque bom é o Senhor para aqueles que esperam nele e para aqueles que o buscam de todo o coração. Busque a Deus. Busque a Deus. Talvez haja desânimo no seu silêncio. Talvez haja desespero na sua solidão. Talvez haja sufoco na sua alma. Mas nessa noite eu queria que você levantasse a sua cabeça e dissesse: eu vou buscar o Senhor. Porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E o meu coração tem um vazio, mas um vazio tão grande, que só Deus é capaz de preenchê-lo. Não é a religião, não é a igreja, não é pastor, não é o Papa. Só Deus é capaz de preencher o vazio que há no coração de um ser humano. Então, na hora do silêncio, da solidão,
Na hora das dores que você talvez esteja vivendo, nós aprendemos a preciosidade que Deus é para cada um de nós. Deus é precioso para mim. Diga isso. Vamos dizer juntos? Deus. Amém. E por último, sabe o que é que nós aprendemos ainda no silêncio? Nós aprendemos a valorizar a salvação que vem do Senhor. Versículo 26 e 28, Jeremias diz assim: bom é guardar a salvação do Senhor, isso é em silêncio. Assente-se solitário, fique quieto, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Jeremias, no versículo 28, ele tem uma situação onde, diante do silêncio da dor daquele povo, diante do silêncio da solidão que ele estava vivenciando naquele contexto de tentar discernir o que é de Deus, o que é a voz de Deus, o que é a voz da nação, Jeremias ele fica numa situação onde ele diz o seguinte: olha, eu quero valorizar alguma coisa. E o que eu preciso valorizar neste momento em que não me sobra nada? Neste momento em que não me sobra coisa nenhuma. Tem hora na vida da gente, meus queridos irmãos e amigos, que parece que as coisas começam a fugir pelo vão dos nossos dedos. Aquilo que você construiu, aquilo que você lutou, é um casamento, é um filho, é uma família. E o que sobra? Aos nossos olhos não sobra nada, mas aos olhos de Jeremias, ele diz assim: eu vou guardar, vai me sobrar aquilo que é-me precioso, que é a salvação do meu Deus. Ninguém pode roubar de você, ninguém pode tirar de você esse relacionamento com Deus, porque a salvação aqui, ela é muito mais do que um fenômeno escatológico, futurístico. A salvação aqui, ela é um relacionamento. Um relacionamento entre você e Deus. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém pode roubar, ninguém pode impedir que os seus olhos se ergam para o monte e diga: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra, e é Ele quem vai cuidar de mim. Ninguém pode impedir que o seu coração se incline diante de Deus e diga: tu és o meu Deus, a minha salvação, e é só o que eu tenho, Senhor. Ninguém pode impedir que os seus joelhos se dobrem lá no aposento, lá no recanto seu, e que você tenha aquele momento que alimenta a sua alma e que enxuga as suas lágrimas. No meio do silêncio, no meio da solidão, no meio das nossas dores, no meio das nossas decepções, nós aprendemos a valorizar aquilo que nós temos de mais precioso, que é a nossa salvação.
Eu sou de Jesus. Aleluia! Ninguém pode roubar isso de você. Ninguém pode tirar isso de você. E Jeremias diz que ele aprendeu a guardar em silêncio a salvação do Senhor. Meus queridos irmãos, quantas coisas nós podemos aprender no silêncio que Jeremias viveu. Silêncio que pode representar solidão, tristezas, angústias, incertezas. Mas nós aprendemos coisas maravilhosas. Porque no silêncio Deus nos ensina grandes lições. Não despreze o que você está vivendo. Não despreze. Pastor, eu estou orando, não acontece nada. Não despreze isso que você está passando. Pastor, eu estou chorando há muitas e muitas noites. Não despreze o seu choro diante de Deus. Pois há uma lição de Deus, mesmo nas nossas lágrimas. Quantas coisas nós aprendemos. Alimentar o nosso coração, a nossa mente, com boas lembranças. Saia daqui nesta noite dizendo isso: Senhor, eu quero encher a minha mente de boas memórias. Para de ficar culpando os outros pelo seu fracasso. Para com isso. Encha a sua mente de boas memórias, boas lembranças. Saia daqui desta noite aprendendo que as misericórdias do Senhor vão se renovar mais uma vez amanhã, quando você abrir os olhos e dizer: bom dia, meu Deus. Saia daqui dessa noite aprendendo sobre o real valor da comunhão com Deus. Separa um tempo essa semana para orar sobre situações que talvez você esteja vivendo. Faça isso. Aprenda a valorizar a salvação que vem do Senhor. Como é que você entrou aqui nessa noite? Segunda pergunta: como é que você vai sair daqui dessa noite? Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar. Conversa com Deus. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei o que tem te incomodado. Mas Deus sabe. Esse pastor aqui não precisa saber. Deus sabe. Deus conhece você. Deus escolheu você com um propósito. Deus chamou você como chamou Jeremias, porque Ele te ama. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora, meu irmão. Talvez você esteja desanimado. Diga ao Senhor: Senhor, encha o meu coração, a minha alma, fortaleça a minha fé. Me levanta, Deus. Peça consolo do Senhor sobre a sua vida. Deixa que Deus trabalhe a sua vida.
Deixe Deus transformar aquilo que precisa ser transformado. Se Ele está pedindo uma mudança de você nessa noite, mude, em nome de Jesus, mude. Diga: Deus, eu vou mudar, eu quero mudar, que o Teu Espírito Santo me ajude nisso, Senhor. Você, meu amigo, que também está aqui, que ainda não tem esse Jesus, você também pode mudar a sua história da sua vida nesta noite. Pode conversar com Deus aí onde você está. Deus vai te ouvir. Diga para Deus: Deus, olha, eu já busquei solução em tantos lugares, mas hoje eu quero buscar no Senhor. Eu quero buscar a sua face. Eu quero buscar os seus caminhos. Vamos ficar em pé, igreja. Vamos ficar em pé. A equipe vai estar ministrando a nossa vida nesta hora. E enquanto cantamos esta canção, você volte-se para Deus e diga: Deus, eu quero aprender. Deus, me dá um coração ensinável para a glória do Teu nome. Muito bom, pode se assentar, nós estamos encerrando o nosso culto, mas antes eu queria convidar o Edivaldo, o Natan, o Zé Luiz, o Joaquim, o Gunardo, o Arvido, o Mateus, o Cássio, o Robinho, o João Ricardo, subam aqui, pode, galera, pode vir. Aproveitem a olhar esses irmãos, dá um abraço forte. Você pense o resto. São homens corajosos. 12 homens e um segredo. 12 homens. Não poderia ser mais perfeito o número, né? Nem se eu quisesse, daria 12. Mas, meus queridos, esses irmãos fazem parte da viagem missionária 2013. Na próxima quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, estaremos partindo para o estado de Rondônia, a cidade de Guajará-Mirim, e dali para a tribo, uma das tribos da nação indígena Pacas Novas. E ali ficaremos até o dia 11 de agosto. Nesse tempo, esses homens têm a primeira missão: testemunhar da glória de Cristo naquele lugar, falar da obra de Cristo, falar do que Cristo fez na vida deles, falar do que Cristo representa na vida deles, falar aquilo que Cristo tem feito em suas famílias, falar aquilo que Cristo tem realizado no seu trabalho para aqueles homens. A segunda missão, nós temos o projeto de restauração de uma sala de aula, e que, se você ainda não participou desse projeto missionário, tem tempo ainda, você ainda pode enviar recursos. Ficou R$3.000 a reforma da sala de aula, troca de telhado, ampliação. Vamos, durante esses dias, fazer isso. Terceira missão: trazê-los de volta vivos. Sobreviver. Sobrevivência. A gente pediu para o Cássio, por exemplo, engordar 3 quilos nessa semana, para o Robinho, né? E estamos levando alguém mais forte caso a gente precise de alimento na caminhada. Está tudo provido, mas esses homens, e a igreja faz parte disso, é lembrar de cada um de nós em oração. Cada um de nós em oração. Gostaria que você estivesse orando por nós. Gostaria, meu querido e minha querida, que você lembrasse desses irmãos, porque a missão deles também é levar uma parte de você para aquele povo. Aqueles irmãos saberão que a Igreja Batista de Tupã
pela experiência de vida desses irmãos, pelo legado que eles vão deixar lá, pelo tempo de oração, pela conversa, pela alegria, pelo sorriso. Esses irmãos são corajosos mesmo. Acredito que todos nós aqui estamos com aquela pergunta: como é que vai ser? Temos medo? Temos medo. Febre amarela, malária, mosquito de todo tipo, inseto de todo tipo, jacaré, onça, cobra, morcego, comida, cultura. Dá medo, dá medo. Mas se lá no passado os homens que tinham a missão de pregar a Cristo tivessem medo da morte, você não estaria aqui nessa noite sendo abençoado por sua palavra. O que esses homens nós enfrentamos também é o medo. Como você pode ter medo de pregar o evangelho em sua casa, como você tem o medo às vezes de pregar o evangelho no seu trabalho, como muitas vezes você tem o medo de pregar o evangelho para os seus amigos, medo de ser repudiado, medo de ser zoado, medo de que vão pensar sobre mim. Mas se você não perder o seu medo, eles não ouvirão, e se não ouvirem, não crerão, e se não crerem, não serão salvos. Porque todo aquele que confessa o Senhor com sua boca, que professa e confessa em seu coração, esse é o salvo. E para fazer isso precisa ouvir. E para ouvir, nós aqui precisamos perder todos os nossos medos. Nesse momento quero convidar a igreja a se colocar em pé. E com uma das suas mãos sobre esses homens, levaremos ele nas bênçãos do Senhor. Diremos a eles que o Senhor os guarde, que o Senhor os guie, que o Senhor os proteja, que aonde nós estivermos, ali também esteja o nosso Senhor. Aonde nossos pés pisarem, que ali também pise o nosso Senhor. Que aquilo que nós vamos falar, que sejamos usados pelo Senhor. Que aonde formos, aonde entrarmos, entremos com a coragem vinda do Senhor, para proclamarmos as boas novas de salvação, para anunciarmos o ano da redenção, para anunciarmos que chegou a hora da salvação em Cristo, para anunciarmos que existe uma esperança, que existe uma esperança para aqueles índios, que existe uma esperança para muitas famílias, existe uma esperança, e essa esperança se chama Jesus Cristo. Ó nosso Deus, cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor, do irmão Gunardo, cuida, Senhor, do irmão Joaquim, do irmão Arvido, do Natan, do Zé Luiz, do Fernando, do Cássio, do Robinho, do João, do Mateus, do Edivaldo. Cuida, Senhor, das nossas famílias. Cuida, Senhor, dos nossos filhos. Cuida, Senhor, da nossa igreja. E que o Senhor nos leve em seus braços. Que o Senhor cuide de nós a cada manhã. Que o Senhor cuide da nossa saúde. Que o Senhor cuide da nossa segurança. E o Senhor possa nos dar a unção para proclamar a glória de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E com o amor de Deus Pai, e a graça de Cristo Jesus acompanhe esse grupo e a sua igreja nessa semana. Amém. A vocês, uma boa semana, uma semana de vitória.